Chegamos ao final de 2021, um ano difícil. As dores e o sofrimento provocados pela pandemia se contrastaram com a esperança da vacinação e do início de um retorno à normalidade, graças à graça comum de Deus que opera através da ciência. Do lado de cá, dentro dos muros invisíveis da nossa escola invisível, foi mais um ano desafiador. Geralmente, quando se fala no desafio de uma escola, o foco geralmente estão nos estudantes. Mas antes de dar foco para quem dedicou esses últimos 12 meses ao estudo teológico e filosófico, preciso lembrar que foi desafiador também para nós. Recebemos mais de 200 pessoas nos programas de tutoria, e isso foi desafiador porque, subvertendo uma perspectiva com uma ênfase puramente comercial, nosso maior objetivo não é apenas, ou não foi apenas, vender um curso para 200 pessoas, mas, de fato, formá-las. E isso seria impossível se não pudéssemos contar com pessoas que acreditam no que estamos fazendo e, acima de tudo, acreditam no Evangelho de Jesus. Pessoas comprometidas em dedicarem suas vidas para serem usadas por Deus na edificação da sua igreja, ao contribuírem com a formação do seu povo. Aproveito aqui para deixar publicamente nossos agradecimentos a toda a equipe do INC. O primeiro deles, a pessoa que talvez é a mais temida pelos estudantes e, paradoxalmente, aqui, na minha opinião, tem o coração mais generoso dessa escola, o Douglas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui hoje e não para corrigir textos, não para fazer correções de concordância verbal, de regência, de formatação, mas para agradecer, ao Senhor por tudo que fez, agradecer a cada um de vocês que estão conosco, alguns desde o início dos nossos programas de tutoria, outros que continuarão ano que vem, motivo de muita alegria para nós, agradecer pelas amizades que foram feitas, outras que continuaram sendo cultivadas. Então é um privilégio, é uma alegria muito grande, né, a gente poder olhar para trás e ver tudo que o Senhor já fez, e pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia. E muito obrigado, pessoal, a todos vocês. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma na escrita dos textos de vocês. E que a partir daqui vocês continuem se dedicando aos textos, continuem se dedicando à escrita, continuem produzindo, continuem estudando, lendo e se dedicando aos estudos. E muito obrigado, pessoal, porque é um privilégio poder aprender também com vocês, caminhar com vocês. E meu desejo é que vocês continuem perseverando nos estudos, abençoando as pessoas que estão à sua volta, abençoando a igreja local, servindo aqueles que estão perto de vocês, abençoando aqueles que necessitam aprender, né, de coisas que um dia vocês também tiveram a oportunidade de aprender, de estudar. Então se dediquem, sirvam à igreja local, sirvam aos irmãos, sirvam aqueles que precisam de vocês e se dediquem, né, honrem ao nosso Senhor em tudo que vocês fizerem. Honrem ao Senhor nos seus estudos e um privilégio, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado também aos nossos mantenedores, irmãos e irmãs que abençoaram, né, estudantes muito queridos que fizeram parte deste ano dos nossos programas de tutoria, se destacaram, publicaram textos, se dedicaram, foram até o fim, né, nos nossos programas de tutoria, nos estudos. Então isso não teria acontecido se não fosse a graça do Senhor, se não fosse Ele ter movido corações para que abençoasse essas pessoas, para que hoje eles pudessem estar aqui conosco. Então, nosso muito obrigado a vocês, muito obrigado a irmãos e irmãs que abençoaram, os nossos queridos estudantes e que isso sirva de exemplo, sirva de motivo para que outros mantenedores se levantem, outros também possam abençoar irmãos e irmãs que desejam estudar, que desejam se dedicar, né, ao estudo da palavra, ao serviço à igreja, a formação teológica, que tudo isso seja para a glória do nosso Senhor. Então, mais uma vez, muito obrigado, irmãos, que a gente continue caminhando juntos, mesmo que não mais tenhamos contato nos estudos aqui, mas o nosso contato fora daqui continua. Espero aí no futuro encontrar, pelo menos alguns de vocês,
Foi um privilégio, pessoal. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, abençoe as suas igrejas, suas famílias, e um abraço. Até breve. Claro que outra pessoa importante nessa caminhada, sobretudo nas turmas essencial e filosófica, foi o Fred, um dos tutores que os estudantes puderam dividir a caminhada ao longo desse ano. 30 de dezembro de 2021, uma honra estar aqui com vocês, direto de Goiânia, para celebrar juntamente com todos vocês, para expressar nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez nas nossas vidas nesse ano. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo, amigos e amigas do Invisible College, saibam que foi um privilégio caminhar com vocês nesse ano, e o fato de ter caminhado com vocês como tutor, no Invisible College é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes motivos que eu trago comigo nesse fim de ano, que eu tenho colocado diante do Senhor da história, por tão grande misericórdia que Ele demonstrou para comigo, para com a minha família nesse ano, tão desafiador e ao mesmo tempo tão edificante. Lá em 2021, quando eu fui convidado para ser um dos tutores ao lado do Pedro, da turma do Essencial e da turma filosófica, foi com muito temor que eu assumi esse desafio, mas como foi bom ver a mão de Deus em todo esse processo, e eu agradeço em primeiro lugar ao Senhor, por me abrir essa oportunidade de crescimento e aprendizado, e que foi tão edificante para mim e para minha família. Eu agradeço também muito ao Kaique e ao Pedro pela confiança que eles depositaram em mim, pelo apoio, pela inspiração contínua ao longo de toda a caminhada, pelo profissionalismo que eles demonstram, pautado numa genuína ética cristã, e também pela relação fraterna e a comunhão nessa caminhada ao longo desse ano. Eu agradeço a Érica, agradeço a minha família, ao Pedro, a Mariana, pela paciência, todas as vezes que eles abriram mão do tempo comigo em 2021. Eles são um tesouro para mim, são o grande instrumento de Deus na minha vida. E foi muito bom ver como que eles me sustentaram para que eu pudesse caminhar com vocês ao longo de todo esse ano, e o quanto que a caminhada com vocês também tem sido uma bênção para a gente. Então eu louvo muito a Deus por isso. E hoje, 30 de dezembro de 2021, agradeço especialmente a cada um de vocês que fizeram desse ano um ano tão maravilhoso. Fizeram das turmas de tutoria do Invisible College de 2021 uma comunidade de cristãos autênticos, um ambiente saudável de crescimento intelectual e espiritual que torna possível e muito prático fazer teologia de joelho. Nesse esforço conjunto de formação teológica que nos leva cada vez mais a assumir um compromisso com a igreja local e com o testemunho público do Evangelho, da grande história da ação de Deus em direção a nós, a fim de nos redimir e de nos recriar à imagem do seu Filho. E ao final de cada mês, o que eu constatava é que os ensinamentos, as trocas e os aprendizados compartilhados com cada um de vocês nas tutorias tinha me permitido um salto qualitativo na minha formação teológica, na minha formação como pessoa, o quanto eu aprendi com vocês, e eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um. E a minha oração nessa noite é que Jesus Cristo, o Senhor e o Rei de todo o universo, resplandeça a sua luz, a sua genuína luz sobre a vida de vocês, sobre as suas famílias, suas igrejas, e que todo mundo contemple a glória revelada em Cristo a partir das nossas vidas, a partir da vida de cada um de vocês. Recebam as minhas felicitações e as minhas congratulações pela formatura da tutoria em 2021, com muito amor e com carinho fraternal. Beijos! Falando em tutor, não poderíamos deixar de passar por cada uma das 3 turmas que tivemos, cada uma com seus desafios, suas frustrações de não entregar o texto a tempo ou de perder a tutoria, mas também com a alegria das suas amizades e aquilo que foi formado e desenvolvido ao longo de todo o ano. Começamos com a turma essencial, da qual inclusive eu fiz parte,
Uma jornada que começou com aquilo que é mais basilar, como a interpretação bíblica, e finalizou com um chamado para expressarmos o conhecimento adquirido, a teologia pública. Colegas de Essencial 2021, nós entramos juntos em uma escola invisível para aprender de forma subversiva a disciplina da teologia. Começamos aprendendo que essencial não significa básico. Depois de molhar os pés no estudo da hermenêutica, mergulhamos fundo na teologia bíblica com Gerhard Voss. Mudamos as lentes para aprender uma militância gentil e sistematizar o conhecimento teológico que revela as maravilhas de Deus. Essa teoria que convulsionou nossas mentes se expandiu, aplicada a tudo que vivemos, no trabalho, no culto, na pregação, nos relacionamentos. Nós vamos para a rua com apenas uma dúvida: como chegamos até aqui sem saber o essencial? Fizemos amigos, aumentamos a biblioteca, tivemos filhos, abrimos um clube do chapéu, descobrimos nossos teólogos favoritos, alguns dos quais a gente não sabe nem falar o nome. Nos desafiamos com leituras de alto nível, algumas que eu acho que a gente só concluiu com o apoio dos nossos tutores e colegas. Muito daquilo que aprendemos não estava sequer no currículo. Aprendemos a enxergar as circunstâncias, perceber as estações da vida e dentro disso, dentro das nossas possibilidades, aproveitar o banquete teológico que recebemos ao máximo. Nos dias mais tranquilos, nós discutimos no corredor. Nos dias difíceis, nos unimos em oração e abrimos a capela. Nos dias mais difíceis de todos, a gente transformou em piada. Socorro, Deus! E não é que Ele socorre? Carregados pela graça de Deus, chegamos ao fim do começo, teologicamente maduros, assim esperamos, para falar de Deus, por meio de Deus, sobre Deus, para glorificar o seu nome. Algumas coisas que eu aprendi nessa caminhada, ou que ficaram ainda mais fortes nessa jornada desse último ano. Não negligencie a sua devoção, por mais que você estude. A sua hora com Deus é a mais especial de todas. Se organize com música e hashtag, né? Administre os imprevistos, porque eles vão aparecer e se você tiver com a sua vida organizada, vai ser muito mais fácil encarar essas ondas da vida. Priorize o que é importante. Às vezes é uma aula, às vezes é a leitura. Eu não sei qual é a sua melhor forma de aprender, mas provavelmente no decorrer desse ano você já descobriu. Lembre-se que Deus dá graça, não é por nós que estamos aqui e muito menos pelas nossas forças que chegamos até o final. E você não está sozinho, nunca mais estará. Nós somos o Essencial 2021. Um feliz ano e nos vemos aí pelos corredores do Invisible College. A turma avançada recebe esse título justamente por se tratar de um avanço nos estudos. Para quem já se considerava com uma boa base teológica, teve a oportunidade de colocar tudo isso em diálogo com outras áreas do saber, se preparando para o diálogo com questões contemporâneas e importantes para a nossa vida. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite dessa difícil missão, mas muito honrosa, de representar os meus amigos da turma da tutoria avançada do Invisible College de 2021. Gostaria de começar fazendo um agradecimento um pouquinho diferente, porque de fato a minha turma foi muito diferente. Eu não sei quantos sabem, mas eu sou a única mulher do grupo, da turma. Entre 27 pessoas, contando com os nossos tutores, eu estudo com 26 homens. E sou a única mulher. E eu fiquei refletindo um pouquinho sobre o que isso significou para mim, porque eu consigo facilmente imaginar que existem vários locais, que não foram wing, mas vários locais em que não seria possível eu ser a única mulher do grupo. Não seria confortável, não seria adequado, não seria fácil de convivência, né, esse feito. E então eu cheguei à conclusão que essa turma assim diferente foi possível e muito agradável, de muito proveito, de muito aprendizado, de convivência fácil, porque o respeito genuíno,
ele surge quando nós entendemos o nosso lugar no teodrama da criação. Para citar um autor que nós estudamos, né, o Van Hooser, é justamente quando nós entendemos os nossos pontos de igualdade, os nossos pontos de diferença e nós nos respeitamos por isso. Então foi muito bom aprender isso com vocês. Gostaria de agradecer aos meus amigos de turma por ter feito dessa turma o que ela foi, né, um ambiente seguro, muito agradável, divertido, onde nós podemos compartilhar muito da palavra, compartilhar muito um com o outro, aprender muito um com o outro e crescermos juntos. Bem, agora já representando os meus amigos de turma, gostaria de, em nome de todos, agradecer ao INC. Primeiramente porque simplesmente o Invisible College existe, né? Então muito obrigada. E obrigada por todas as pessoas que fazem o Invisible College possível. Vou citar alguns nomes com quem nós tivemos mais contato, mas eu sei que tem outros. Obrigada, Pedro, nosso mestre, Kaique, nosso coordenador, cuidando de tudo no backstage, e Douglas, o nosso piedoso corretor. Muito obrigada por terem se doado, por podermos caminhar juntos. E para mim o ponto alto do nosso ano foi esse. Não só assim criarmos um novo aparato de conhecimento, como diz o Henrique Faiola, nosso amigo de turma na última tutoria, um framework para conseguir lidar com as situações quando nós olhamos para fora, com todas as esferas da sociedade e também para dentro, tentando conformar cada vez mais o nosso coração a Cristo, mas porque nós caminhamos juntos, nós aprendemos juntos e nós caminhamos juntos. E isso para mim foi muito importante, foi parte muito importante do nosso ano. Eu não vou me despedir, porque eu, assim como outros colegas de turma, eu vou continuar meus estudos no Invisible College. E o intuito também não é se despedir, Convido a todos para que a gente continue essa caminhada juntas e continuamos nesse intuito servindo uns aos outros. Então, eu vou parabenizar todos os formandos de todas as turmas. Parabéns ao INC por mais um ano e até 2022. Por fim, a turma filosófica, que estreou no INC nesse ano de 2021, trazendo muita reflexão e, com certeza, tirando os estudantes que embarcaram nela da sua zona de conforto. Olá, pessoal. Eu sou o Márcio e participei neste ano da tutoria filosófica. Acho que a maioria de nós não sabia ao certo o que seria esse ano desafiador. Começamos logo de cara com os pré-socráticos e seguimos essa jornada do conhecimento das origens e pressupostos filosóficos da cultura ocidental. Vimos que o dualismo que ainda assombra o mundo contemporâneo tem origens muito antigas e que as raízes da modernidade estão na Idade Média. Visitamos o pensamento e a filosofia de Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles. Conhecemos Dionísio Pseudo-Areopagita, João Escoterígena, Duns Scoto e Guilherme de Ockham. E certamente lutamos, muitos de nós, com os textos de Descartes, Hume, Nietzsche e Heidegger. No entanto, essa jornada foi regada por autores cristãos que reconheceram estar em Deus a fonte de todo conhecimento, e de que a realidade somente pode ser entendida plenamente através da revelação de Deus. Creio para entender, nos ensinou Anselmo da Cantuária. Passamos também por Agostinho, Tomás de Aquino, pela estética redentiva de Jonathan Edwards, pelo confrontamento da existência com Søren Kierkegaard, Hermann Doiver e o coração como raiz e centro religioso de toda a nossa existência e experiência humana, até a compreensão do direito epistêmico dos cristãos com Alvin Plantinga. Toda essa trajetória se mostrou dura algumas vezes, outras nos pareceram encorajadora. Mas algo que permaneceu foi a compreensão de que fazíamos isso diante de Deus. As tutorias sempre nos lembravam do porquê do conhecimento. Por isso agradecemos ao Fred e ao Pedro, os nossos tutores. Lutamos também com os nossos próprios textos.
ensaios filosóficos que algumas vezes acreditamos que não iriam sair. Algumas vezes chegamos perto da angústia e do desespero. Esses exercícios, no entanto, nos desafiaram e certamente nos ensinaram muito. E agradecemos ao Douglas por tão generosamente ler e corrigir nossos textos. Temos que lembrar também do Kaique, de toda a infraestrutura que nos ofereceu participar desse curso, de nos conectar, e a gente agradece imensamente a toda o grupo que faz parte do Invisible College. E chegamos ao final desse ano desafiador e nos resta a pergunta: e agora? O que fazer com todo esse conhecimento? Perguntamos ao Senhor o que requer de nós. Será que o Senhor nos chama para o serviço da comunidade local, para ensinar e capacitar o povo de Deus a compreender melhor a realidade do mundo e como isso se relaciona com a verdade de Deus? Ou será que Ele está nos chamando para sermos presença fiel na academia, contribuindo e qualificando os debates entre as diversas áreas do conhecimento e a fé cristã? Nossa oração é que o Senhor nos conceda a graça de servirmos com todo esse conhecimento e de render tudo o que somos e temos ao Trino Deus, fonte, luz e graça para a nossa vida. Um abraço a todos os meus amigos da Tutoria Filosófica e graças a Deus por esse tempo, por esse ano desafiador, mas certamente encorajador na presença de Deus. Um grande abraço. Para concluir esse momento tão especial, nosso querido coordenador não poderia ficar de fora. Encerramos essa breve cerimônia com sua participação com uma mensagem de encorajamento aos que chegaram até aqui. É uma grande alegria e um privilégio encerrar com vocês mais um ciclo de estudos, leitura, discussão, oração em teologia e em filosofia. E a gente não poderia fazer isso de outra forma senão voltando os nossos olhos para a palavra de Deus, para tentar refletir e ouvir da voz de Deus o que Ele espera de nós com tudo isso. Por muitas vezes, nas orações que nós fazíamos no final das tutorias, nós rogávamos a Deus pedindo a Ele que todo o aprendizado, todas as leituras não fossem exercícios de mera curiosidade, de erudição vazia. Então, se não era para isso, para que era? Para que foi todo esse esforço de tantas leituras, tantos textos produzidos, tantas conversas, que nós finalmente chegamos até aqui? Ora, fazendo com todo o esforço que a gente pôde, conseguindo alcançar tudo que a gente pôde fazer, às vezes uns fazendo o que queriam fazer, outros não conseguindo completar tudo o que fizeram, não importa. Meu trabalho hoje aqui com vocês é diante da palavra de Deus, mesmo que você tenha feito uma tutoria filosófica, é tentar entender o que Ele espera de nós. E para isso, eu queria te convidar a voltar os seus olhos para a palavra de Deus ali no que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Um trecho pequeno, 4 versículos apenas, do versículo 6 ao versículo 10, aonde ali o apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre o que significa tornar-se um bom ministro de Cristo. E eu gostaria de ler para vocês esse trecho. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo,
visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Mas esta palavra é digna de crédito e de toda a aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra uma vez mais e nós te pedimos, rogamos que o Senhor nos conduza através dela. Te pedimos que o Senhor nos ilumine, nos ajude a entendê-la, nos dê capacidade de responder a sua palavra, de lidar com ela, com obediência, de respondermos, de ouvirmos a sua voz aqui e de podermos responder com obediência a cada uma das suas palavras que vão nos atravessar hoje aqui essa noite. É o desejo do nosso coração, para a sua glória. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. O contexto dessa carta é o apóstolo Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo, que havia sido deixado ali em Éfeso, uma importante cidade, onde uma igreja havia sido plantada, ali escrita então durante a sua 4ª viagem missionária, que não é narrada então no livro de Atos, é o que a gente pode chamar de Atos 29, então é depois de Atos 28. Ele ficou preso por 2 anos, e depois de ter escrito Filipenses, Filemon, e antes da 2ª e final prisão dele em Roma. Então, é a época da 2ª epístola de Timóteo, a 2ª prisão dele. E aí, então, ele escreve para o jovem pastor Timóteo, que foi deixado ali, e numa grande cidade, e a palavra de ordem era para ele colocar as coisas no lugar. Era para ele, como o Kaique uma vez deu nome para um dos módulos nossos aqui, colocar a casa em ordem. Era isso que Timóteo deveria fazer. Ele deveria ajudar a colocar a casa em ordem. Aquela igreja deveria ser bem arrumada. E a forma como ele deveria fazer isso era estabelecendo presbíteros, ajudando os grupos da igreja a entenderem o seu lugar. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Ele, num trecho da carta, no capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz isso. Eu vou ler para vocês. Escrevo essas coisas, eu, embora espero vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha, eu vou usar essa tecnologia aqui chamado correspondência, que está ao meu serviço, embora eu desejo vê-los em breve. Mas enquanto eu não posso vê-los, eu quero que vocês saibam como devem se comportar na igreja. Eu quero que as pessoas saibam como elas devem viver na igreja. Eu quero que você, Timóteo, como o pastor dessa igreja, ensine as pessoas a viver como igreja de Deus. As pessoas devem saber o que é ser igreja. E aí, então, toda a carta se desenvolve. O apóstolo Paulo, então, se apresenta sua identidade ministerial. Os 2 primeiros capítulos, então, ele apresenta os problemas ali. O capítulo 3 tem um belíssimo trecho de um hino doxológico muito importante. Um hino que apresenta, então, uma declaração de fé e de louvor a Cristo bonita demais. E aí, então, vem o capítulo 4, de onde o trecho que nós lemos é uma parte, onde ele começa a tratar o problema central da carta, que são falsos mestres. Éfeso, uma grande cidade do mundo antigo, estava enfrentando problemas internos. Falsos mestres, presbíteros desviados da igreja estavam causando muitos problemas e Timóteo deveria enfrentá-los. E então ele começa a falar, no começo do capítulo, quais eram os problemas desses falsos mestres. Esses presbíteros desviados começaram a ensinar doutrinas inspiradas por demônios. O apóstolo Paulo coloca isso de maneira muito clara. Ao contrário da clareza do ensino do Espírito Santo, esses falsos mestres enganavam as pessoas, seduziam as pessoas com todo tipo de ensino demoníaco, e Timóteo, então, deveria combatê-los. E aí, então, vem o trecho que nós acabamos de ler. As exortações, então, do capítulo 5, do capítulo 6, vão todas, então, ficar recapitulando esse problema de como o apóstolo Paulo instruía Timóteo a poder responder esse ministério da igreja local, do ensino, do pastoreio, e como ele deveria diferenciar-se dos falsos mestres, como ele deveria ser um bom ministro, como ele deveria apresentar-se como um bom obreiro
na casa de Deus, ajudando as pessoas a entender o que significava ser igreja através de um bom ensino, contrastando com os falsos mestres, que estavam enganando as pessoas. E Timóteo deveria, então, guardar a sua vida através do ensino, salvando a si mesmo e aqueles que o escutavam. Portanto, o tema desse trechinho que eu gostaria de expor para vocês é justamente isso, como se tornar um bom ministro de Cristo. Exatamente a expressão que nós vemos aqui em grego, kalos diakonos. A nossa palavra para diáconos aqui, bom ministro, um bom servo, um bom ministro de Cristo. O Calvino, comentando esse trecho, no comentário dele às epístolas pastorais, que nós temos em língua portuguesa, ele vai dizer que vários homens, vários seres humanos, eles colocam diante de si tantos títulos, tantos objetivos na vida. Nós, eu e você, nos colocamos tantas coisas que a gente quer colocar na nossa parede, diplomas que a gente quer emoldurar, aprovações. E Paulo recomenda uma só para Timóteo: ser um bom ministro de Cristo. Ser um fiel ministro de Cristo. Seria o mais honroso título que ele poderia ser laureado. Hoje, aqui, nós que estamos na nossa singela cerimônia de encerramento de curso, que nós estamos laureando quem conseguiu completar 75% das atividades com sucesso do curso, nós estamos lembrando que isso é só uma sombra do que cada um de nós, eu e você, deveríamos estar buscando: sermos bons ministros de Cristo. O título beatífico que doutorado, mestrado, graduação, honras, nenhumas podem nos dar. A pergunta então é: o que faz um bom ministro de Cristo? Quais as recomendações apostólicas para Timóteo? Ele usa algumas metáforas aqui, que eu gostaria de explorar. 3 delas. Presbiterianamente, 3 pontinhos para a gente aqui. Um bom ministro de Cristo se faz com alimentação, um bom ministro de Cristo se faz com exercício, e um bom ministro de Cristo se faz com trabalho. Parece quase que uma receita fitness para a sua vida. Um bom ministro de Cristo se faz com alimentação, com exercício e com trabalho. São as recomendações do apóstolo Paulo. Eu gostaria de explorar cada uma delas. Veja de novo o texto. Em primeiro lugar, um bom ministro de Cristo se faz com alimentação. Veja o versículo 6 e o versículo 7. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo pelas palavras da fé e da boa doutrina, que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Para clarificar o trabalho que Timóteo teria de ensino, ao contrário dos falsos mestres, ele escolhe uma série de imagens para poder trazer luz, para clarificar. E a primeira delas gira em torno da alimentação. Ele vai falar: olha, para você apresentar-se como um bom ministro, você vai apresentando essas coisas aos irmãos. Ele usa um termo aqui no original para apresentando, que é literalmente colocando embaixo. É muito interessante essa palavra aqui, porque ela significa, literalmente, gentilmente colocando embaixo para os seus irmãos. A imagem, o John Stott e outros comentadores do texto vão falar que é semelhante a um garçom, semelhante a uma pessoa muito gentil, muito educada, que vai servir, um feirante, que vai apresentar para os seus irmãos um alimento. O trabalho que Paulo orienta para Timóteo é falar: olha, você não vai de uma maneira beligerante, você não vai de uma maneira agressiva ficar brigando com seus irmãos aí em Éfeso, numa rivalidade com os outros falsos mestres, apresentando a doutrina correta. Não, o que você vai fazer, o trabalho que você tem que ser, não é de um dogmático, agressivo, mas como quem apresenta aos seus irmãos a verdade da fé, como alternativa àquelas doutrinas demoníacas que eles estão apresentando, colocando aos seus pés, para que eles possam pisar com segurança, numa época de tanta instabilidade doutrinária, colocando-o debaixo dos seus pés de modo seguro, para que eles possam pisar no meio de tanta instabilidade doutrinária. É uma forma de apresentar o trabalho de Timóteo, e muito interessante, que serve muito bem para nós também, que vivemos guardadas as devidas proporções, num tempo muito parecido.
E aí, além disso, ele usa propriamente a imagem da alimentação. E ele fala, nutrindo sempre das palavras da fé e da boa doutrina. Essa palavra que ele usa aqui para nutrindo-se, ele usa uma vez só, e ela aparece uma vez só em todo o Novo Testamento. Eu gosto muito disso, porque quando uma palavra aparece uma vez só no Novo Testamento, bem, o Novo Testamento tem muitas palavras, é porque o autor está querendo chamar a nossa atenção. Se eu quisesse chamar a sua atenção aqui, nesse breve discurso que eu tenho, eu usaria uma palavra bem difícil, para captar sua atenção. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele usa uma palavra retirada do contexto da alimentação materna. É como se fosse amamentando, alimentando uma criança. E ele fala, olha, você continuamente vai se nutrir das palavras da fé e da boa doutrina. Esse verbo aqui está no particípio, tanto esse quanto o outro. O que significa que é um verbo contínuo. Você vai continuamente apresentar aos seus irmãos e você vai continuamente alimentar-se, nutrir-se das palavras da fé e da boa doutrina. Um bom ministro de Cristo não vai fazer isso uma vez só. Eu apresentei uma vez para os meus irmãos, eu estudei uma vez só, fiz um curso uma vez e pronto, acabou. Não! O conceito de aprendizado ao longo da vida, long life learning, o que está na moda hoje em dia, o apóstolo Paulo já apresentou aqui. Você vai continuamente nutrir-se, você vai alimentar-se para poder continuar alimentando e servindo os seus irmãos da sua igreja. Esse alimento são as palavras da fé e a boa doutrina. Um claro contraste com o que veio exatamente anterior, depois você lê na sua casa, porque a gente só leu um trecho, mas ele está contrastando com as palavras doentias dos falsos mestres, com as palavras mentirosas e com a doutrina demoníaca com o que veio antes. O Edwards Bounds escreveu algo que me marcou muito. Ele fala que homens mortos produzem sermões mortos e sermões mortos matam. Contrassenso também é verdadeiro. Pessoas nascidas de novo, que continuamente nutrem-se da palavra da fé e de sã doutrina, têm condições de alimentar as outras pessoas. Esse é o chamado para bons ministros de Cristo. E ele termina dizendo, rejeite as fábulas profanas e insensatas. A palavra aqui é aquilo que é profano, que pode ser pisado, que não tem valor, que não tem nada de sagrado, polêmicas. Ele o tempo todo na carta ele fala sobre isso, ele já tinha falado disso no capítulo 1, no versículo 4, é fuxico, é algo que não tem valor, ele fala, é a conversa fiada. Os falsos mestres, eles gostam disso, eles gostam do blá blá blá. Eles gostam de estar na internet conversando fiado. Eles gostam de uma polêmica, eles gostam de uma treta. Sentam para conversar de coisas que não têm proveito. Foge disso. Alimente-se de palavras da fé e de boa doutrina. Quando a gente entende isso aqui, a primeira coisa que um bom ministro alimenta-se de boa doutrina, de palavras de fé, e a gente pergunta o que isso significa para nós hoje, é que um bom servo de Cristo se faz com boa alimentação. Quando John Stott comenta esse trecho aqui no seu comentário à primeira epístola a Timóteo, ele fala que por trás do ministério de ensino de qualquer um, de um homem, de uma mulher, numa igreja local, jaz a disciplina do estudo feito em particular. Todos os melhores mestres são aqueles que se mantêm na condição de estudantes. São os que se mantêm na condição de que ensinam porque aprendem bem. Assim, antes de, com eficácia, terem condição de ensinar a verdade às pessoas, é necessário que primeiro nós tenhamos de nos alimentado dela. O John Stott, em 2011, final de sua vida, quando perguntaram para ele se ele se arrepende de algo, ele falou de ter estudado pouco. John Stott arrependia-se de ter estudado pouco, porque ele dizia que o mundo era tão complexo, o mundo e a geração que Deus o colocou para servir era tão complexo, que as respostas que ele dava, ele sentia que eram simplistas demais para o mundo em que ele tinha sido colocado para servir. Pense na sua responsabilidade consigo, com aqueles que estão ao seu redor, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com seus cônjuges, com seus concidadãos. Nós somos rápidos demais para falar sobre o estado da igreja, mas qual é o alimento que nós temos para oferecer? Do que nós temos nos alimentado? Quando nós orientamos um jovem na nossa igreja, quando nós, que éramos jovens, o que nós temos de melhor para oferecer para ele? Por que quando a gente vai falar para alguém,
para um jovenzinho da igreja, com 13, 14 anos, que a gente fala assim, olha, estude alemão, estude holandês. Por que parece uma piada? A gente conversou sobre isso em um dos grupos esse ano, da tutoria. Parece uma piada quando a gente manda alguém estudar alemão ou holandês, porque parece uma coisa tão longínqua. Olha, vai para Cambridge. Olha, vai para Yale. Estuda na Universidade Livre de Amsterdã. Vai para Kampen. Parece tão longe. Por quê? Por quê? Por que a gente não pode gastar os melhores anos da nossa vida, ao invés de desenvolver um post viral, escrever um textão, a gente não trabalha em silêncio, alimentando-se, nutrindo-se, para servir os nossos irmãos constantemente, como bons ministros de Cristo? De que adianta se alimentar de pseudo-conteúdo cristão e não ter nada para servir os irmãos depois? Essa é a primeira lição. Alimente-se de boa doutrina. Um bom ministro de Cristo alimenta-se. Mas além disso, ele exercita-se também. Exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem promessa para a vida presente e para a futura. E essa palavra é digna de crédito para toda aceitação. Paulo, então, passa de uma metáfora da alimentação agora para uma metáfora do atletismo, para mostrar que o trabalho de Timóteo, de confronto com o ministério dos falsos mestres, envolvia também o exercício da piedade. E não é preciso saber grego para ver que a palavra exercício aqui, sabe o que ela significa no original? Exercício. É isso mesmo que ela significa. E o objetivo dele aqui era comparar o trabalho do ministro de Cristo com um atleta. A disciplina de exercitar a prática da piedade. E a palavra piedade para nós, ela perdeu o seu sentido, porque o que é uma pessoa piedosa? A gente acha que a pessoa piedosa é aquela pessoa do ombrinho caído, com um olharzinho piedoso, boazinha, e não é. A palavra piedade, ela aparece 15 vezes no Novo Testamento, apenas. E das 15 vezes que ela aparece em todo o Novo Testamento, 13 vezes ela aparece nas epístolas pastorais e 9 vezes ela aparece em 1 Timóteo. Ou seja, piedade é uma palavra típica das epístolas pastorais e típica de 1 Timóteo. Porque se ela aparece 15 vezes e das 15, 9 em 1 Timóteo, ela é uma ferramenta na mão do argumento do apóstolo Paulo nas cartas pastorais. O que significa piedade, então? Piedade não é uma palavra solta no Novo Testamento que significa qualquer coisa. Piedade contrasta exatamente com o falatório, com o blá 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 dos ministros, que o apóstolo Paulo todo o tempo está contrastando. Ele acabou de falar sobre isso, ele fala, ao contrário disso, Timóteo, o que você vai fazer? Você vai exercitar-se na piedade. Você não vai ficar falando borracha teológica por aí, mas você vai exercitar-se na piedade. Você vai encenar a doutrina, como agora as pessoas gostam de falar. A melhor maneira, então, de entender, recolocando, então, a piedade no seu contexto, é contrastar aqueles que promovem especulação sem proveito, um tipo de conversa que não leva a nada, com o exercício da piedade, como colocar a fé em prática, que gera vida. É por isso que ele contrasta aqui o exercício físico, que tem pouco proveito, com a piedade, que tem muito proveito. Não é que ele está falando que a gente não tem que se exercitar como uma espécie de gnosticismo, uma espécie de platonismo, como se o corpo não tivesse proveito. Não, não é isso. É porque a piedade tem promessa para a próxima vida, para a vida futura, enquanto que o exercício físico tem promessa para essa vida. Ele tem promessa. Ele tem promessa de um corpo saudável, de uma vida robusta, mas é para essa vida. A piedade tem promessa para a vida presente e para a futura. Então, ela é uma parte escatológica da epístola pastoral. É por isso que é fiel essa palavra e digna de aceitação. Portanto, piedade é sinônimo de nova vida. As pessoas piedosas, elas são as que vivem de uma forma diferente. Elas não são mais ímpias, elas são pias. Elas não deixam de estar centradas mais nas coisas desse mundo, centradas em si mesmas, mas elas passam a centrar sua vida em Deus. E isso é a vida centrada e praticando de um atleta. Agora veja, pense quando isso deixa de estar no texto bíblico e agora passa o que significa para nós.
Um bom servo de Cristo, ele se faz com bons exercícios. Não existe vida ministerial frutífera sem prática da doutrina, sem colocar a verdade em encenação. Você que se alimentou muitíssimo durante um ano inteiro, agora não basta ficar discutindo teologia, ficar falando sobre filosofia, com vã especulação sem levar a lugar nenhum, ficar discutindo em rede social, ficar recompartilhando, retuitando e entrando em tretas alheias, mas é transformar o evangelho em fábula, em blá blá blá, como faziam os falsos mestres do primeiro século, em conversa fiada. A vida agora é marcada por um exercício de encenar as cenas do reino de Deus. Mesmo que de maneira fragmentada, pontual, imperfeita, nós vamos nos exercitando. Existe promessa para essa vida e para a próxima. Nós temos um futuro que já está aqui presente, mesmo que ainda não completo, mas a gente já vai exercitando. Por outro lado, muito da vida espiritual da igreja se perde por causa da sua flacidez espiritual. É justamente porque ela perdeu musculatura. Não lhe falta conteúdo, não lhe falta informação. Não é porque a gente não tem doutrina, tem muito. Nunca tivemos tanto conteúdo disponível, gratuito, na palma da nossa mão. É porque falta exercício, falta prática da piedade, falta encenação da doutrina, falta coragem da verdade. É isso que falta. Um bom ministro de Cristo precisa alimentar-se, mas ele também precisa exercitar-se na piedade. E em terceiro e último lugar, no bom ministro de Cristo, se faz com trabalho. Versículo 10, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, e especialmente os que creem. Por fim, o apóstolo Paulo apresenta mais 2 verbos para explorar ainda mais a metáfora do atleta e ampliar o significado do bom ministro. A palavra utilizada aqui para trabalho, ele já tinha falado em Filipenses 2,16, para falar do trabalho duro do atleta, e também para falar de luta. É o agon, é uma palavra grega para falar de agon, de onde vem a nossa palavra agonia, e é justamente isso. As duas palavras são algo que é muito engraçado todas as vezes, não tem exceção, todas as vezes, que as metáforas para falar sobre o trabalho dos presbíteros, dos pastores, dos ministros, dos obreiros, dos missionários, todo mundo que está envolvido na igreja, veja isso, sempre são metáforas de trabalho no campo, de trabalho duro, de construtores, de pedreiros. É sempre gente que trabalha pesado. Nunca é de gente que trabalha leve, de gente que trabalha pouco. São sempre metáforas de gente que trabalha muito. O Donald Guthrie, que é um dos comentadores desse texto bíblico, fala que a corrida da piedade exige cada gota de energia. Então, pense em mãos calejadas, em gotas de suor. Essas são as imagens que o apóstolo Paulo está querendo comunicar aqui para Timóteo quando ele utiliza cada uma dessas palavras na sua carta. E agora existe uma razão para tanto esforço, para não ser um motivo de gastar energia à toa, que é porque, tem um porquê, tem uma razão, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. A esperança cristã não é um trabalho desesperado. Não é um trabalho louco, ensandecido para ver se alguma coisa acontece. Não, é um trabalho que está claro que tem uma razão, tem um porquê. O apóstolo Paulo já tinha desenvolvido isso, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 56. Depois de ter falado tudo sobre a ressurreição de Cristo, pela vitória de Cristo na morte, portanto, ele já deixa claro que é por causa disso que o nosso trabalho não é vão, por causa da ressurreição de Cristo. É por isso que o tempo do verbo aqui está no perfeito, no estado contínuo. Temos colocado a nossa esperança. Ela é constante, ela é certa. Não tem dúvida. A gente não trabalha assim para ver se Deus vai abençoar o trabalho das nossas mãos. Não, Deus tem abençoado. Nós temos esperança no nosso trabalho. Não é uma expectativa vacilante e incerta. Não tem algo místico, mas é por quem ele é, o nosso Salvador, como já havia ficado claro no primeiro capítulo da epístola. E aqui tem uma expressão complicada, não sei se vocês repararam, dá vontade de pular, mas eu não posso fazer isso. Salvador de todos os homens. Bem, chegamos aqui ao universalismo, ele salva todos os homens, como que faz? Não, a gente não deve entender isso como universalismo, porque Paulo, em outros momentos da carta, condena, inclusive alguns
versículos anteriores, ele condena os falsos mestres. E em outros versículos, ele vai de novo condenar os falsos mestres. Ele julga, ele declara e faz juízos de valor às doutrinas dos falsos mestres. Chama de doutrinas demoníacas, acusa. No final da carta, ele fala que muitos desses falsos mestres perecerão. Ele faz vários juízos de valor. Ele não é universalista, muito menos eu. Então, o que isso significa? Como que a gente lida com isso, Pedro? Bem, todos os comentadores, desde Calvino, comentaristas então bem antigos, mais comentaristas mais recentes, Donald Guthrie, John Stott, vão falar que salvação aqui é sinônimo de preservação geral de Deus, voltada para todos os seres humanos, enquanto eleição eficaz diz respeito aos que creem. Ele fala isso, né? A salvação de todos os homens, especialmente aqueles que creem. Agora, William Mouse, que é um excelente exegeta, inclusive autor de gramática grega que a gente tem aqui, ele tem um excelente comentário, ele ainda vai dar mais opções contemporâneas. Mas o que me chama muita atenção, e eu percebi isso aqui, é que os falsos mestres, eles negavam uma coisa. Eles negavam a doutrina da criação. E o apóstolo Paulo vai comentar exatamente aqui. Eles negavam casamento, eles negavam a sexualidade, eles negavam alimentos, eles negavam coisas boas que Deus havia criado. E que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a ensinar à igreja que eles não deveriam negar essas coisas, que eles deveriam receber. E Salvador é um título de Deus que tem uma longa história na teologia bíblica, e a gente sempre tem que ler as cartas do Novo Testamento à luz da teologia bíblica desenvolvida por todos os dois testamentos. Então, precisa ficar claro, mais do que discussões sobre predestinação, livre-arbítrio, é lembrar que o termo Salvador é carregado de significado da teologia bíblica do Antigo Testamento, de que Deus tem um pacto com a realidade. Dizer que ele é Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que respondem o pacto com obediência. O pacto com a natureza, com a realidade, desde Noé, ligado à doutrina da criação, que era justamente o que estava sendo negado pelos falsos mestres, no versículo acima. E que Paulo lembra aqui, numa teologia bíblica que unia Antigo e Novo Testamento, lembrando quem eles criam, o que fazia com que eles trabalhassem e qual era a esperança deles. Por isso ele era o Deus salvador e preservador de todos os homens, especialmente aqueles que recebiam e respondiam essa salvação, crendo, obedecendo a Deus. Quando a gente entende todas essas coisas e devolve esses olhares para nós, a gente aprende que um bom ministro de Cristo se faz com trabalho. Um bom servo de Cristo se alimenta, se exercita e trabalha. Trabalha duro, luta, alimentado pela esperança, alimentado pelo caráter de Deus. Contrário senso também é verdadeiro. Sem trabalho, sem esperança, sem conhecimento. Sem conhecimento de quem Deus é, sem esperança e sem trabalho. É um ciclo. Veja, é um ciclo das três características. A gente não trabalha porque a gente não conhece quem Ele é, porque a gente não se alimentou e a gente então não se exercitou, então a gente não trabalha, e é por isso que se explica muito do estado da igreja atual, na história e em muitos momentos do cristianismo. Um ciclo que se desenvolve do início de tudo às aplicações finais. E que a gente pode evitar alimentando-se, exercitando-se e trabalhando. Não trabalhando de qualquer forma, não trabalhando para qualquer um, não trabalhando de qualquer maneira, não trabalhando alimentado por qualquer coisa, mas por quem Deus é. É assim que se fazem bons ministros. É assim que se fazem bons servos de Cristo para a igreja dele. Eu gostaria de orar uma vez mais por você. Pai, nós te louvamos pela sua palavra. Te pedimos que o Senhor aplique ela nos corações de cada um aqui e nos ajude a entendê-la e a exercitá-la aonde o Senhor nos colocou. Que a gente não se canse de trabalhar, exercitar a piedade e continuamente nos alimentar para podermos também alimentarmos quem nos ouve. É o desejo do nosso coração para que o seu nome seja glorificado, sua igreja seja servida. Em nome de Cristo Jesus, quem trabalhou, quem exercitou a piedade por toda a sua vida e nos alimentou, partiu seu corpo, derramou seu sangue para nos alimentar. E hoje nós temos vida em nome dele. É em nome dele que nós oramos e para a sua glória. Amém e amém. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe muitíssimo. E eu espero te ver em breve. Encerra essa noite, ou esse dia, se você estiver assistindo posteriormente, com as palavras de Kevin Van Hooser.
Pensar teologicamente significa compreender Deus, o mundo e nós mesmos em relação ao que é e está em Cristo. Que possamos compreender isso, que todas nossas horas gastas em livros, aulas e discussões sirvam para nos conformarmos à imagem de Cristo e para que Deus nos use para auxiliarmos outras pessoas a também fazerem isso. Em nome de toda a equipe do INC, nosso muito obrigado a cada um de vocês que acreditaram em nós e embarcaram nessa jornada. Que Deus abençoe.